Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Carinha, uma aula show de bola, vamos falar de industrialização no Brasil. Vamos fazer um cenário completo do nosso processo de industrialização. Mas antes de começar a aula, vou pedir aí, uma ajudinha de você. Dá um clique e se inscreva no canal, nesse joinha aí e curte a aula e depois compartilha a aula com seus amigos que estão se preparando como você para o Enem, para os vestibulares e também para as provas aí de ensino médio e até de ensino fundamental. Vamos para a aula, cara, industrialização no Brasil. Observa aqui que eu já coloquei um resumão, então já anota aí no seu caderninho, cara. São as palavras-chave que você vai ter que ter na ponta da língua para desenvolver bem esse tema nas provas. Então vamos lá, vamos começar, tá? Então a industrialização no Brasil, olha aqui, a primeira palavrinha que tem que estar na sua mente, ela foi tardia. Foi tardia. Enquanto os países europeus já tinham passado por todo um processo, a Inglaterra pioneira, depois os países da segunda Revolução Industrial, Estados Unidos, a Alemanha, o Brasil nem se pensava em industrializar. O Brasil era um país rural. Toda a sua dinâmica econômica se pautava na exportação dos seus recursos naturais. Os produtos industrializados, eles eram o quê? Importados da Inglaterra. Então, no Brasil, cara, não se produzia um vaso, por exemplo. Não se produzia um terno, um vestido. As elites ligadas à agricultura, principalmente as elites cafeeiras, nesse cenário que a gente está traçando, ela importava esses produtos da Inglaterra. Cara, para pensar comigo. Entramos no século XX. O que vai acontecer na Inglaterra? O que vai acontecer na Europa? Guerras. Então nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos a Primeira Grande Guerra. E vamos pensar comigo, cara, a Inglaterra. A Inglaterra, ela produzia no período de guerra esses produtos ternos, vestidos, utensílios domésticos para exportação? Não. Toda a sua indústria estava voltada para o conflito. Então, aquela indústria que produzia terno passa a produzir farda para os soldados. Aquela indústria que produzia panela passa a produzir capacete para os soldados. E o Brasil, que não estava ligado ao conflito, não tinha de nenhum país para importar. Não tinha. Meu Deus, o que vamos fazer? O que as nossas elites vão comprar? Aí as nossas elites pensaram assim, nós temos grana, porque nós exportamos café por muito tempo, isso gerou riqueza para essa elite. O café gera o quê? Um capital, olha aqui, carinha seta, gera um capital excedente. Essas elites tinham muita grana. E como a Europa também deixa de importar o café, para pensar comigo, menininho, tá na guerra, não vai parar, vou tomar um cafezinho, não. Os caras estão no conflito. Então deixa de exportar café. As elites pegam esse dinheiro que era utilizado nas importações e na produção de café e investe na indústria. Começa a trazer equipamentos da Europa. Mas, velhinho, eram equipamentos lá da primeira Revolução Industrial, equipamentos totalmente antigos. Então, a nossa industrialização ela começa de pequeno porte, de substituição de importação. Marca isso, cara, tem que estar na tua língua. Substituição de importação, pequeno porte. E produtos de bens de consumo não duráveis. Então, coisinhas, cara, que acabam assim, de repente, como uma roupa, um vaso, uma colher, uma mesa, uma cama. Tudo aquilo que a gente importava, passamos a produzir aqui. Por conta da guerra,
que nós substituímos as nossas importações. Mas era uma indústria incipiente. Olha outra palavrinha que você tem que estar aí na ponta da língua. Indústria incipiente. Passa-se o tempo, entramos num período negro da história, mais um do início do século XX, onde nós tivemos aí a crise de 29, a quebra da Bolsa. Passa-se esse momento e entramos num período negro da história, que é a Segunda Guerra Mundial. Que aqui muda também todo o nosso contexto econômico e, claro, industrial. E aí a gente chega na Era Vargas, num período conturbado da história política do Brasil, mas o nosso foco é a questão industrial. E Vargas foi um gênio, é um grande presidente, por isso que figura entre as principais personagens da história do Brasil. Populista sim, mas um arquiteto que fez pactos perfeitos que levam o Brasil a se industrializar ainda mais. Então, o Brasil tinha uma indústria incipiente. Ele tinha que ter uma indústria de base para ele galgar indústrias de bens de produção duráveis. Por exemplo, indústrias ligadas ao ramo automobilístico. Vargas, então, arquitetou um plano perfeito, onde induziu os Estados Unidos a acreditar que ele iria apoiar o eixo comandado por Adolf Hitler, Mussolini e os japoneses. O Brasil tinha pendido para o lado dos nazistas e fascistas. Os Estados Unidos, com medo desse apoio brasileiro, já que se o Brasil tivesse mesmo firmado esse pacto com os europeus ligados ao eixo, os nazistas teriam uma plataforma de lançamento de 6 horas de voo direto, partindo de Belém até a Flórida. Imagina, a guerra tomaria outros rumos. Os nazistas teriam um território vasto para angariar o teu projeto de poder e conquistar o mundo. E atacar os Estados Unidos, que naquele momento era o seu principal inimigo. Então Vargas tende a fechar com o eixo. Mas os Estados Unidos falam: calma, Vargas, o que você quer em troca? O que você quer em troca do apoio aos aliados? Vargas, um grande presidente, fala o seguinte: em troca do apoio aos aliados, eu necessito que você financie a nossa industrialização, financie a construção de uma grande indústria de transformação do minério de ferro em aço. Os Estados Unidos nem pensou e apoiou a industrialização de base no Brasil e investiu na CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, próximo ao quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e próximo às duas grandes metrópoles brasileiras, Rio e São Paulo, onde o processo de industrialização já estava pensado e arquitetado, já que morava aí, residia nessa região uma grande população. E os Estados Unidos vai em troca do apoio brasileiro e constrói a CSN. Foi o primeiro passo para a instalação das nossas indústrias de base que sustentam outras indústrias, transformam matéria-prima em outros produtos que vão auxiliar na produção dessa indústria de bens de produção duráveis. Posteriormente, Vargas cria a política do petróleo é nosso e começa a fazer perfurações em todo o país à procura de petróleo e encontra o petróleo no recôncavo baiano. Quer dizer que lá no recôncavo baiano no passado foi mar. Ele encontra petróleo, vai até lá, molha sua mão com ouro negro e mostra para todos:
que o petróleo é nosso e cria uma grande estatal, a Petrobras. A Petrobras vai ser responsável pela extração de petróleo no Brasil, que posteriormente viram uma das maiores produtoras e extratoras de petróleo do mundo. A nossa política energética cada vez ganha mais força no governo Vargas, que vai sustentar a entrada das indústrias lá no governo Juscelino Kubitschek. Outra grande indústria, sim, mineradora, que foi inaugurada e criada no governo Vargas, foi a nossa Vale do Rio Doce. Belezinha, galera? Tá toda a base. Agora é só crescer. É como um prédio. Ele tem a sustentação para o prédio crescer. Essa base já foi pensada por Vargas. E se dá o pontapé inicial. Juscelino chega no poder com uma outra visão. Uma visão de descentralizar o poder. Que essas indústrias não necessariamente fossem somente nacionais. E ele abre o nosso país para os capitais externos. Vargas cria as estatais. Juscelino auxilia na entrada de grandes empresas no país. Aqui você já está, a partir de 50, fim da Segunda Guerra Mundial, a nova divisão internacional do trabalho estabelecida. JK bate um fio lá na Alemanha e liga para os alemão. E fala assim, ei alemão, vem para o país, traz a sua indústria para cá, Volkswagen, constrói os seus carros aqui. Os alemão falam o seguinte, cara, pô velho, eu não vou instalar aí no Brasil, porque no Brasil não tem rua. No Brasil, grande parte da população vive na área rural. Como eu vou instalar aí no Brasil as nossas indústrias? Ninguém vai andar de carro. JK fala o seguinte, pera aí, mano, pera aí. Eu estou dificultando a vida do cara no campo. Eu não estou dando financiamento para ele. Eu estou obrigando ele a sair do campo, porque eu também quero os grandes latifúndios. O pequeno e médio produtor sai do campo e vem morar na cidade. Vem morar na cidade porque agora o Brasil vai crescer 50 anos em 5. Eu tenho investimentos em áreas estratégicas e uma das áreas é o transporte. Eu vou rasgar esse país de rodovias. Eu não vou investir em ferrovias. A precarização das nossas ferrovias começa em JK. Então o homem sai do campo, ao êxodo rural, vem morar na cidade. Ali ele se qualifica para trabalhar nessa indústria. Agora ele tem que trabalhar para sobreviver. Vai trabalhar onde? Nessas indústrias que estão chegando de alimento e também automobilísticas lá em São Paulo. Ou melhor, na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba. Belezinha, cara? Então, a abertura do JK. E isso continua no governo dos militares. Pior ainda, se abre ainda mais e se contrai enormes financiamentos para a construção de grandes obras, ou, guarda essa palavrinha, as obras faraônicas, como a Itaipu, a Transamazônica, meu Deus, a Transamazônica que termina no meio do nada, no meio da floresta. São todas grandes obras do período militar. A Ponte Rio-Niterói, eles queriam mostrar um país pujante, um país que estava crescendo, e era tudo mentira. Porque era tudo dinheiro do Fundo Monetário Internacional. Nós estávamos contraindo grandes dívidas que depois deveriam ser pagas. E quem ia pagar isso era o povo. Porque a fome começa a se tornar um problema endêmico no Brasil no período militar. Porque não havia investimento pós essas grandes obras, pós o endividamento do país. Meu Deus, que lástima esse momento. Momento negro da nossa história, tanto na questão política quanto na questão econômica. O milagre econômico foi uma mentira. Gerou um oba-oba
nas classes médias, mas logo colocou a classe média no buraco. E o Brasil aqui entra no fundo do poço. Um país que não existia fome, passa a ter fome. E isso perdura durante décadas. Porque a década de 90, conhecida como a década perdida, o Brasil, cara, não fez nada. Ficou tentando sair dessa crise política, fim da ditadura e acabar com a inflação. Nós começamos a pensar em industrialização somente na década de 90, com a nossa primeira eleição direta, onde Fernando Collor de Mello adentra o poder. E adentra o poder aceitando as diretrizes do neoliberalismo. O neoliberalismo imposto por Thatcher, a dama de ferro, Ronald Reagan, o presidente galã nos Estados Unidos, e Helmut Kohl, o grande primeiro-ministro da Alemanha. Velhinho, essa galera introduziu o Estado mínimo, o Estado leve. Tinha até uma propaganda na época, carinha, que tinha ali, né, um elefante mostrando o Estado pesado e um ratinho, né? E esse ratinho, cara, mostrado o Estado leve, neoliberal. A partir daí, começam as privatizações que são intensificadas lá na frente no governo Fernando Henrique. O que Collor contribui para a industrialização? Ele diz a seguinte frase: nossos carros, olha aqui um carrinho que bonitinho, são carroças. E ele abre para a entrada de carros japoneses, carros de outros países. Imagina, chega o Jeep Toyota, Mitsubishi, tecnologia lá em cima, toyotismo, tal, outro processo de produção que acontece, quem podia comprar, comprava esses carros. E isso obrigou a nossa indústria nacional a investir em tecnologia. Isso foi uma das poucas coisas boas que o Collor fez, aliás, a única, e sai do poder, entra Itamar. A única coisa que Itamar fez foi continuar aí fabricando fusquinha. Tá, mas Fernando Henrique Cardoso tem uma contribuição muito interessante por esse processo de industrialização. Ele passa geral nas nossas estatais. Ele vende tudo, cara, que ele pode vender. Então presta atenção, Vargas cria, FHC vende, Vargas cria, FHC vende tudo. A Telebrás vende aqui no estado de São Paulo. Posteriormente, os nossos governadores também do PSDB vendem o Banespa para o Santander, vendem a Telesp, vendem 49% da Petrobras. Carinha, passa geral, vende a Vale do Rio Doce, vai vendendo, vamos vender. O Estado tem que ser leve, porque nós temos que pensar em outros problemas que nossos problemas sociais. E isso foi muito impulsionado pela euforia do Plano Real, o fim da inflação. As pessoas poderiam consumir nesse momento. E aí a indústria foi crescendo. Então nós tivemos um boom industrial. E nesse momento aqui também começa o processo de descentralização. Outra palavrinha que você tem que estar aí na tua mente. As indústrias começam a sair das grandes cidades e adentrarem o interior do país por conta de uma paradinha que se chama guerra fiscal. Guerra fiscal. Quem dá mais, eu se instalo lá. Por exemplo, a Grandene sai do sul, vai para a Bahia porque ganha terreno, ganha lá épocas e épocas sem pagar água e luz. Cara, vou para lá. E o interior está ficando mais rico. O agronegócio ganha força no neoliberalismo. As corporações se tornam maior que estados. E aí vem o Lula. O Lula muda isso? Não, incentiva ainda mais a guerra fiscal. Mas aí ele viu que perdeu o controle porque as empresas estavam saindo dos grandes centros, estavam gerando desemprego nos grandes centros, estava tapando o sol com a peneira. Ele paralisa a guerra fiscal. Paralisa a guerra fiscal e as indústrias não podem mais se locomover da forma que estavam se locomovendo no espaço geográfico brasileiro e se instalando em outros lugares. Ufa, cara! Fiz o que você precisa saber para o Enem, para os vestibulares.
Você tem um resumão aqui, aproveite. Agora compartilhe, por favor, cara, olha isso que eu fiz, né? Trabalhei com vocês aí os períodos de industrialização do Brasil, é só curtir, se inscrever e compartilhar. Belezinha, galera? Abraços do professor Jean Azevedo aqui do nosso canal Geografia, o seu canal de Geografia no YouTube. Abraço, tamo junto.